ele diz assim: cuidai de vós mesmos 2 vezes. Ou seja, mantenha a sua família, porque assim você estará cuidando de si. Mantenha a sua família e cuide de si mesmo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, você estará sendo livre da ira de Deus. Segundo, porque manter seu casamento é livrar-se do sofrimento do divórcio e livrar-se de aumentar as chances de ver seus filhos perdidos. O livro Manual Politicamente Incorreto do Feminismo mostra o seguinte, algumas pesquisas interessantes. 86% dos casais que relataram algum tipo de infelicidade durante um momento do seu casamento, mas se mantiveram juntos, 5 anos depois, relataram um aumento significativo de felicidade. Interessante. Outra pesquisa mostra o seguinte: muitos trocam uma série de problemas num casamento por uma série de outros problemas em outro casamento. Às vezes muda o tipo, mas o volume, às vezes, é até maior. 1/4 dos segundos casamentos terminam após de 5 anos. De 60% a 80% após 10 anos. Após 10 anos, os segundos casamentos, de 60% a 80% terminam. E o impacto nos filhos? A tese feminista é a seguinte: crianças sofrem no início por conta do divórcio, mas ficam melhores ao notar que os seus pais estão felizes. Sim, o menininho de 3, 4, 5 anos, ele olha: papai, o que importa é a sua felicidade, isso não afetará a minha vida em nada. Gente, você não tem criança, não? Nunca viu como que eles são egoístas? Essa é a tese feminista. No conto de fadas, apesar de eles não gostarem, no conto de fadas feminista, esta é a cena. O divórcio afeta as crianças apenas no início, mas é um trauma superado quando elas notam que seus pais estão mais felizes. Pesquisas sérias mostram outra coisa. Filhos de pais divorciados são mais propensos à depressão, a serem expulsos da escola, a repetir de ano, envolver-se com roubo, drogas, se tornarem sexualmente ativos muito rapidamente e a sofrer abusos. Outra pesquisa chamada O Legado Inesperado do Divórcio, pesquisa de 25 anos. Pesquisadores pegaram 131 famílias no ano de 1971 e avaliaram essas famílias que estavam em processo de divórcio durante 25 anos. Qual a conclusão dela? Ela resume numa frase o testemunho daquelas famílias, daquelas crianças. A minha infância acabou no dia que o meu pai se separou da minha mãe. Ora, que tipo de filho nos alegra? Um filho cheio de Deus. Não é um filho bem-sucedido aos olhos deste mundo. Porque de que adianta ele ser bem-sucedido aos olhos deste mundo, como muitos de nós somos tentados a acreditar que esse é o alvo da criação de nossos filhos, fazer dele um Neymar do futebol, um Einstein da ciência, e que aí então seremos felizes? De que adianta ele ser um sucesso e ser um babaca? Isso só trazer infelicidade para você. Ora, é um menino justo, honesto, altruísta, que vai trazer felicidade para você, sendo bem-sucedido ou não? É um menino crente, acima de tudo, que vai trazer alegria para você. Ou seja, ele está querendo dizer que o divórcio é uma praga e afeta, inclusive, o culto. Portanto, em primeiro lugar, muitos de vocês aqui se divorciaram e não há o que fazer. Você já tem até filho, não há o que fazer. Eu acredito que Deus é gracioso. É claro, o que eu acredito é que vocês precisam de um milagre e eu creio que Deus é poderoso. A minha esposa é uma prova disso. A minha esposa é fruto de um divórcio. Eu creio nisso. O que vocês precisam é de um milagre. De graça de Deus. Eu creio que Deus é poderoso, misericordioso para prover isso a vocês. Mas não faça disso um motivo para você achar que é normal. Não. Diga para o seu filho: isso é ruim, isso não foi bom. E vocês que estão aqui podendo construir as suas vidas pelo privilégio de terem ouvido a palavra de Deus. Só por isso, só por conta da graça de Deus, que todos vocês também não estão completamente perdidos. Todos aqui, sem exceção. Por que não nos perdemos? Só graça.
Só a graça de Deus. Duvido. Se não fosse a graça de Deus, já não tinha dado um tiro na minha esposa. Duvido. É ruim que não. Total graça de Deus. A misericórdia de Deus só tem isso, só essa explicação. Não há uma explicação em nós. Nenhuma. Bondade de Deus. Mas que nós entendamos isso. Só há uma cura para esse problema do divórcio. O milagre de Deus. Restaurando nossos filhos, restaurando nossa casa, nos restaurando. Mas ao mesmo tempo, que daqui para frente, nós saibamos, nós não queremos isso. Não queremos isso para os nossos filhos. Se nós fizemos e não tem como consertar, que o Senhor seja misericordioso, e Ele costuma ser. Agora, eu quero que vocês, meus filhos, sejam melhores do que eu. Eu quero que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi. E é isso que nós precisamos fazer. Clamar pela misericórdia de Deus e batalharmos para manter nossas famílias. Porque agora nós sabemos o que a palavra de Deus diz. E o que Deus diz é que Ele abomina o divórcio. Porque essas famílias têm uma dificuldade maior de prestar um culto verdadeiro a Deus. E a gente sabe, o propósito da nossa existência é adorar a Deus. Tudo desemboca num culto santo e verdadeiro ao nosso Senhor. Você crê? Vamos ficar de pé?